Oi pessoal, boa tarde. Cheguei aqui para falar um pouquinho que quem me acompanha sabe que no início do mês de julho agora finalizei minha formação de física quântica. Então agora eu tenho minha formação de terapeuta quântica. E além da nutrição, que eu tanto tempo. Onde que a física quântica entra na minha vida? Eu sou amiga da Evoise, fui um dia visitá-la e recebi a visita de um representante da física quântica em São Paulo. Ele deu uma aula sobre frequenciais pra gente. Saí de lá assim, perdidona. Falei assim, meu Deus, não sabia que existia isso. A gente está muito acostumada a tratar o físico, né? Ferro, dá ferro, B12 dá B12, tá com enxaqueca, vitamina e tal. E aí conhecer, saber que o corpo frequencia, e aqui como está escrito aqui na minha postura que eu anotei, que olha que legal, de acordo com os conceitos da medicina vibracional, o organismo humano é composto de um complexo sistema de energias sutis, multidimensionais interligados, que se mantêm harmonizados enquanto equilibrados entre si. Então, nós, nesse mundo que está tendo muito rápido as coisas, a gente desequilibra emocionalmente, psicologicamente. Então, todas as reações que a gente tem no dia a dia vão gerar distúrbios físicos, emocionais e mentais. E aí, quando a gente, isso tudo faz indução funcional na estrutura dos órgãos e tecidos. Então, eu já falei isso aqui para vocês, que o fato da gente imaginar uma tragédia já gera impulsos energéticos que podem gerar doenças. Um grande trauma não trabalhado pode gerar uma doença. Isso na medicina chinesa se fala muito, hoje está se falando muito. O SUS aumentou muito a quantidade de terapias integrativas já, tanto sabendo quanto é importante. Então, eu há pouco tempo estava falando que os problemas alimentares, na verdade, não são alimentares. São sim, a pessoa acaba comendo errado, mas a base não é comida. Para a gente falar assim, as pessoas estão obesas por conta do açúcar, não é. São as emoções que estão fazendo a gente comer problema. E aí, quando a gente desequilibra as emoções, vai causar desequilíbrios sim energéticos e desequilíbrios funcionais e nutricionais. Então, eu sou muito feliz de ter esse conhecimento e a prática. Então, quando eu conheci isso, ano passado, antes do Congresso Ortomolecular, e no Congresso Ortomolecular teve uma palestra da Marta Carvalho, que é uma médica integrativa, e eu fiquei apaixonada. Cheguei de São Paulo e já comecei a aplicar. Então, tem um ano já que eu aplico na minha vida e na minha prática de consultório. Eu tenho história de paciente que achava que não iria engravidar, engravidou no primeiro mês de ovário policístico, que usei frequenciais. Eu tenho caso de paciente de endometriose que melhorou. Eu tenho caso de paciente de insônia que melhorou. Paciente que a gente, junto com os frequenciais, a gente conseguiu desmamar medicamento psiquiátrico. Tenho casos de intestinos, caso de fogacho, de menopausa, de dores crônicas. Assim, são muitos produtos que a Fisioquântica tem. No caso, porque eu trabalho com a Fisioquântica, que é a empresa que eu fui treinada com a Fisioquântica. Mas existem outras empresas que trabalham também com os frequenciais. Mas eu acho muito interessante trabalhar com as frequências, porque agora mesmo eu tive uma paciente, eu falei, Érica, eu tinha uma dor aqui, ó. Aquele frequencial que você me passou, a dor parou. Porque, na verdade, frequenciou oxigênio naquele lugar. O frequencial, por exemplo, da endometriose, ele frequencia as alterações do órgão útero. Então, ele vai ser importante para outras alterações também. O frequencial para dormir, tem o frequencial que vai frequenciar o hormônio do sono, não caso a gente dar hormônio. Tem os frequenciais para os hormônios femininos, hormônios masculinos. Então, assim, parei aqui para falar para vocês que é uma área que eu estou atuando junto com a nutrição e que é muito interessante a gente conhecer isso. A gente saber sim que dependendo dos problemas que a gente tem, o que a gente tem de alteração emocional vai sim dar alterações nos tecidos e nos órgãos. E saber que existe hoje como tratar frequência. O exemplo que eu tenho do ferro, por exemplo. Eu tinha uma paciente que no ferro dela nunca melhorava, sempre experimentando do outro médico. Aí ela veio para cá, ela aceitou, ela usou o ferro físico e o ferro frequencial, que é o gelzinho que ela passava. Ela teve um salto gigantesco no ferro dela, justamente com tudo que a gente conversou também, de tudo que tem a ver, porque a gente tem que olhar isso, o ser humano com o contexto todo, do lado emocional, do lado físico. Então, eu vim aqui hoje para falar para vocês isso, que vou falar mais depois, mas é muito interessante a gente saber que antes disso aqui que a gente está, existe a frequência dos nutrientes, existem as frequências que a gente pode melhorar, otimizar e assim
consegui grandes melhoras. Tem pacientes também com problema hepático também, que a gente usou os frequenciais, a gente teve uma resposta bacana. Então é legal que, juntando o conhecimento da nutrição, eu que uso a nutrição toda integrativa, toda funcional, indo na causa, não tratando o último sintoma, ter a formação de física quântica e o conhecimento dos produtos frequenciais quânticos tem otimizado muito o meu atendimento. Eu vou voltar a falar sobre isso mais, tá, pessoal?